Tá gravando. Tá? Ah, tá. Tá. Se não conseguir mudar o nome, depois eu mudo o nome. Então, vamos lá. O resgate de trabalhadores presos em uma mina subterrânea no norte do Chile foi realizado através de uma cápsula introduzida numa perfuração do solo até o local em que se encontravam os mineiros, a uma profundidade da ordem de 600 metros. Um motor com potência total aproximadamente igual a 200 quilowatts puxava a cápsula de 250 quilogramas, contendo um mineiro de cada vez. Certo. Considere que, para o resgate de um mineiro de 70 quilogramas de massa, a cápsula gastou 10 minutos para completar o percurso. Tá. Então, aqui a altura é 600 metros, né? Seria essa altura aqui, né? Sei lá. Tá. Um motor com potência total de 200 quilowatts. Potência do motor. Watts. Puxava a cápsula de 250 quilogramas. A massa da cápsula 50 quilogramas. Contendo um mineiro de cada vez. Então tem a massa do mineiro também, embutida nesses 250 quilogramas. Né? Aceleração ligeira, 9,8. Não se computando a potência necessária para compensar as perdas por atrito, a potência efetivamente fornecida pelo motor para içar a cápsula foi de aproximadamente quanto, né? Tá. Computando, não se computando a potência para compensar as perdas por atrito, né? A potência é efetivamente fornecida pelo motor. Então, aqui a gente vai Quando desprezar eu o tive uma atrito. dúvida nesse exercício, que foi o seguinte: quando ele diz a massa da cápsula, ele É, já inclui o mineiro ou não? então, vamos ler essa parte que está meio obscura mesmo. Ó, um motor com potência total de aproximadamente 200 quilowatts puxava a cápsula de 250 quilogramas, contendo um mineiro de cada vez. É, Considere que para o resgate de um mineiro de 70 quilogramas, a massa da cápsula gastou 10 minutos para completar o percurso. Então, tem que colocar essa informação aqui. Tá? Eu acho que nesses 250 já está incluído os 70 aí, mas aí ficaria meio irrelevante essa informação dos 70 para a resolução do exercício, né? tá Esse, bom. esse é o Que nem problema. o 200 quilowatts, eu acho que, pelo cálculo que eu fiz, acho que foi, não precisou. É, não se computando a potência necessária para compensar as perdas por atrito, a potência efetivamente fornecida pelo motor para içar a cápsula foi de... a potência útil aí que ele está perguntando, né? Tem a fórmula, né? Potência igual a trabalho sobre tempo, né? Aí o trabalho aqui vai ser o trabalho
da força de tração, né? Que nesse caso ele não está falando, mas geralmente esses içamentos são com velocidade constante. Ele não está falando aqui que é constante a subida, mas meio que a gente tem que considerar isso. Então você vai ter aqui, quando você issa a cápsula aqui, junto com o mineiro aqui dentro, você tem uma força de tração, né? Do fio puxando a cápsula, e tem o peso da cápsula também para baixo. Então, o trabalho dessa tração mais o trabalho do peso é igual ao trabalho da resultante. Mas a resultante aí, no caso, ele não falou, mas provavelmente é zero, porque esses içamentos costumam ser com velocidade constante, não com movimento acelerado. Pelo menos no meio do trajeto é velocidade constante. Pode ser que no final depois vai dar uma desacelerada, lógico, até parar. Mas a princípio, no meio do trajeto, é uma velocidade aproximadamente constante. Então, essa resultante que está embutida no trabalho da resultante vai dar zero. Então, o trabalho da resultante vai ser igual a menos o Então, trabalho do peso. rapidinho, quando está em repouso ou em velocidade Constante, constante, aí a resultante é nula. E a gente fala que a aceleração é zero e o trabalho da resultante é zero. Então, V constante, você vai ter como implicação aceleração zero, consequentemente, força resultante é zero pela segunda lei de Newton. entendi. Bom, aí, trabalho do peso. Vai ser lá, energia potencial inicial menos energia potencial final. Força conservativa, eu posso usar essa fórmula aqui. Temos que adotar um nível de referência, né? Horizontal, um plano de referência horizontal. Então, sei lá, eu vou adotar aqui embaixo, vai, meu nível de referência. PHR, plano horizontal de referência, que vai ser o meu 0 metro. E aí os espaços crescem positivamente para cima, segundo a minha adotação. Entendi. Então, supondo que a cápsula está aqui no fundo, então a energia potencial inicial é zero. Porque a altura é zero. Né? Então, fica aqui 250 vezes 9,8 vezes zero. Menos energia potencial final. 250 vezes 9,8 vezes a altura de 600 metros. Bom, fazendo essas contas aí, vamos ver quanto que vai dar. 250 9,8 vezes 600. Vai dar... Dá 2.000. não, para Não, mim, desculpa, perdão. 1.450.000. Vou colocar na calculadora. Vai dar 1.470.000 joules. É isso. Bom, aí vem para cá. Vou escrever esse negócio de um outro jeito. Eu vou escrever como 1.147 vezes 10 a quarta, para facilitar a conta. Tempo 10 minutos. 1 minuto tem 3.600 segundos. Então, 10 minutos é 36.000 segundos. Então, é 36 vezes 10 a terceira. Professor, Oi. na verdade, 1 minuto é 60 segundos, não? Tá certo. Estou confundindo com 1 hora, tá certo. É porque você se confundiu com a hora. 1 minuto, 60, 60 vezes 10, 600, tá certo.
Que então vai dar 27. É 2.450. 3.400 watts. Que daria Que 32. seria letra B, professor. Só que Só que eles fizeram uma pegadinha. Porque eles acrescentaram 70. exatamente. Então seria 330. Aí dava a letra C. Eu Que fiquei na é, dúvida. Eu coloquei letra B. que é o gabarito, né? O C. Letra C é o gabarito. Hum. O português aí tá bem mal. Tá bem mal. Porque do jeito que ele tá falando aqui, parece que tá embutido. Ó, puxar uma cápsula Exatamente. de 250 Aham. quilogramas contendo um mineiro de cada vez. Ela tá no mínimo ambígua a frase. No mínimo Porque ambígua. parece que a cápsula de... É que nem um leite, vamos supor, uma caixa de leite. Eu Isso. tenho o peso líquido. Aí, beleza. Peso líquido, ele está incluindo, quer dizer, ele não está incluindo o peso da embalagem. Agora, se eu disser Exato. peso da embalagem, ou pode ser com o conteúdo ou sem o conteúdo, Exato. entendeu? Exato. Infelizmente é complicado. E para que eles colocaram as duas questões, as duas respostas, isso é uma sacanagem pura, isso daí, né? Eles, Muita fa- sacanagem. eles fazem a ambiguidade e depois ainda querem colocar isso nas alternativas, né? E é complicado. Então, acho que eu vou fazer o cálculo aqui. Deixa eu ver aqui. 320. 9,8 vezes 600. Vai dar 1.881.600. É, eu acho que isso é uma, assim, é, Eu acho meio ridículo isso que os caras fazem, né? Sinceramente. Eu não sei qual que é a ideia, analisar aí. Se o cara sabe interpretar, adivinhar o que ele está pensando, é ridículo, né? Sinceramente. Eu não aprovo esse bom, tipo de pelo coisa. menos eu compreendi o problema. Acho que foi erro da. De quem elaborou o enunciado aí que Exato. tá sofrível. 3, 4. Mas eu fiz por análise dimensional, também serve, né? Que eu fiz assim, Joule por segundo, que deu força vezes deslocamento por segundo. Aí a força é massa vezes a gravidade vezes do deslocamento, né? Distância, que é vertical, sobre segundo. Também poderia ser dessa Quando o forma. exercício é simples, assim, tudo bem, mas em exercícios um pouco mais complexos, é bom usar as formulinhas aqui do jeito certo. Entendi. Eu tenho meio pé atrás com análise dimensional, porque você resolve só problemas muito simples, entendeu? O raciocínio físico fica totalmente de lado quando você faz para análise dimensional. Sim. No exercício, sim, Entendi. tudo bem. Mas Entendeu? Mas é exercício mais complexo, que nem aqueles uns que a gente já fez aí em provas passadas. Se for aqui fazer para análise dimensional, você não consegue fazer de jeito nenhum. eu tenho uma dúvida em relação, por exemplo, ao elevador. O elevador, principalmente aqueles rápidos, né? Vamos pegar uma Aham, analogia. O sim. elevador, ele, assim, começa do repouso e acelera. A partir do momento que ele está acelerando, a Hum. tração é maior do que o trabalho da tração é maior do que a do peso? Sim, sim, porque a tração vai ser maior que o peso e o deslocamento é o mesmo para os dois, né? Então, a tração vai ser maior que o peso quando ele está acelerando. Agora, quando ele estiver brecando, aí o peso é maior que a tração. E a aceleração vai ter sempre a direção e sentido da força que está com maior intensidade. Esses exercícios de elevador são interessantes, né? É.
quando você começa a sair do lugar, né? Por exemplo, subindo, você tem aquela sensação de compressão, né? Porque Uhum. a normal está sendo maior do que o peso sobre você, por isso a sensação de compressão. Agora, quando você está chegando, tem aquela sensação de flutuação. Por quê? Porque a normal está menor do que o peso. Agora, por exemplo, quando você está descendo acelerado, você tem a sensação também de flutuação também, porque aí o peso é que está maior do que a normal, o seu peso está maior do que a normal. E aí quando você estiver chegando lá no térreo, aí você tem novamente a sensação de compressão, porque aí a normal é que está sendo maior do que o peso, né? Então a sensação física que a gente tem da experiência, né, ela ajuda na resolução dos exercícios. O problema desses exercícios de elevador é que eles não são muito claros com relação ao tipo de aceleração, né? Acho que a gente até já fez exercício disso daí. Os caras não são claros. Foi. Ah, tá acelerando, mas beleza. Não, ele não fala que tá acelerando, ele fala, tá com aceleração de tanto. Mas beleza, ele tá acelerando ou brecando, né? Os caras não são muito claros com relação a isso também. Aí você tem meio que deduzir também o que o cara está querendo dizer naquele enunciado lá para você chegar à conclusão se o elevador está acelerando ou brecando. Porque isso muda tudo. Se ele estiver acelerando ou brecando, muda tudo. E se ele estiver acelerando, aí você sabe qual que é a direção e o sentido da força resultante, que vai ser o mesmo da força de maior intensidade sobre o elevador. No caso, sei lá, se ele estiver subindo, acelerando, é porque a tração está maior que o peso. Agora, se ele estiver subindo, brecando, aí o peso está maior do que a tração do cabo lá que está puxando o elevador. Então, esses exercícios também tem que tomar muito cuidado com a interpretação, porque eles não fazem um enunciado também muito claro, preciso, não, infelizmente. Então, a gente tem que estar atento Entendi. a todas essas coisinhas, esses detalhes aí. Era um É, exercício simples. O problema era a questão aqui da massa do cara que tinha que contar, né? Você vê que eles foram muito sacanas, porque eles deram também a potência do motor aqui que não servia para nada. exatamente. Por Isso isso, mas eu vi que não servia. mas aí o cara Mas fica assim, esse aqui não serve, então esse aqui também não vai servir, né? é Deixa o só cara na que dúvida, né? só que o problema é que o enunciado dá uma pista, porque ele diz o seguinte: Que não potência vai. efetivamente fornecida, Bom, entendeu? tudo bem. Mas então era desnecessário ele dar, né, esses 20 mil, a potência total aqui do motor, né, esses 200 quilowatts. Não precisava, né? Sim, sim, sim. É tudo para tentar atrapalhar o aluno para ele vai, putz, ele vai querer usar a fórmula com esses 200 aí vai achar um trabalho aqui diferente, vai jogar na fórmula de novo e vai chegar num valor errado. É questão com falta de criatividade, né? Quem elaborou a questão. Bom, vamos ver essa próxima aqui. Considerando as afirmações abaixo referentes a um líquido incompressível. Só com relação ao elevador, né? Por exemplo, quando ele desce em queda livre, Ah, o que acontece? Quando ele desce em queda livre, a normal é zero, né? A aceleração do elevador é a própria aceleração da gravidade, ele está despencando. A aceleração do elevador é a própria aceleração da gravidade. Isso significa que quando ele está em queda livre, a tração é zero. E a resultante é o próprio peso. Entendeu? Ou se ele sobe com velocidade constante também. Significa que a resultante é zero, a tração vai ter a mesma intensidade do peso, né? E aí o que você vê na balança lá, ou no dinamômetro, se a pessoa estiver sobre um dinamômetro, você vai ver lá a normal coincidindo com o peso. Aí você não vai ter nem sensação entendi. de flutuação e nem de compressão. Você vai ter a mesma sensação que se estivesse num plano parado no chão. Entendi. Nunca tive essa experiência de elevador em queda livre, ainda bem, mas tive Graças a Deus. essa curiosidade, né? Eu tive essa curiosidade. Eu ia te perguntar isso. Tem lá tem os brinquedos aí de parque de diversões que meio que simula isso, né? Isso, É, do Hopi Hari, que eu esqueci o é. nome.
Eu Aquele que esqueci. sobe, sobe, sobe e despenca. E despenca. Tem os brinquedos que simulam, né? Eu não sou muito favorável nesses brinquedos, principalmente aqui no Brasil, onde os caras não dão muita manutenção nas coisas, né? Eu não sou muito aconselhador de ir nesses brinquedos, não. Eu Ah, e tenho. como é que tá o Hopi Hari, assim? Sim, fechado por conta da pandemia, mas eles estão cuidando nesses últimos anos, assim? Olha, pra ser sincero, eu não sei. Eu, sincero, eu nunca, aliás, eu nunca fui. Quem foi, já foi meu irmão, acho que foi uma vez lá. Eu nunca fui lá. Quem fica em Santa Catarina, até tem parentes que moram lá em Santa Catarina, mas eu nunca cheguei aí, assim. Ó, faz tempo que eu não vou em parque. Eu acho que a última vez, putz, acho que era mais novo que você. A última vez que eu fui nesses parques, assim, grandes, né, com esses monte de brinquedos, assim, faz tempo. É que É, quer eu fui dizer, no... É, eu fui nos dois. a O gente vai. Beto Carreiro e o Hopi Hari. Fui Deve ser nos legal, dois. mas a gente vai ficando mais velho, a gente vai ficando com medo desses negócios aí. Quando a gente não tem muita noção das coisas, a gente vai e faz as coisas, né? Mas quando a gente começa a ver as coisas erradas que tem por trás, a gente começa a ficar com medo. E são brinquedos assim, que se funcionar tudo beleza, tudo bem, é seguro, mas o problema é se não tem a manutenção adequada, aí tornam-se perigosos. Assim, desses parques aí maiores, assim, né, que nem o Hopi Hari, do Beto Carreira, eu nunca ouvi falar, assim, de acidentes, assim, que tenha morrido gente, né, nunca ouvi falar. Agora, aqui num parque que tinha aqui em São Paulo, que fechou já faz uns anos aí, que era o Play Center, já aconteceu de ter acidente. Acho que a última vez que acho que fechou foi por conta de um acidente que teve. Fechou e não abriu mais. Se bem que às Entendi. vezes tem muitos que tem e nem é divulgado também, né? Tem isso também. Então, sei lá, pode ir nesses parques, eu acho legal, é divertido, né? Mas, sei lá, esses brinquedos muito power demais, eu desaconselho, né? Sinceramente, eu não Não, eu aconselho. nunca fui nesses brinquedos, assim. Eu só Eu fui fui... na, Só... Acho que o mais assim que eu fui perigoso foi a montanha-russa, assim, que lá do Play Center nem fazia looping, né? Era só fazer curva, descida, subida. É. Mas mesmo assim, cara, nossa, aquele negócio não tinha segurança nenhuma. E pior que os caras não te instruem nada lá, os fiscais lá. Se você não se segurar bem naquele negócio, você sai voando daquele troço lá. Você não tem nada que te prende muito forte lá. Você tem que segurar com a mão numa barra lá. E se você não segurar bem, você voa para fora daquele negócio lá. Pelo amor de Pra Deus. mim é aquele brinquedo que, tipo assim, sobe, só que você é, entra em uma plataforma que é segurada com um fio e ele gira como se fosse uma força para fora, centrifugando assim você e você fica com dentro de uma Ah, cápsula eu e sei, aí você fica girando. esse aí acho que eu cheguei. A última vez que eu fui no Play Center, acho que eu fui nesse daí. Acho que chama Enterprise. Esse é legal esse daí. Esse também dá um pouco de medo também. Se aquela cápsula abre também, caixão. É complicado. É, verdade. Eu sei que eu fui só nesses dois aí, depois eu ia nos brinquedos que era mais no plano, assim e tal, que era mais tranquilinho. Eu sempre fui cagão pra esses negócios aí. Não sei porque meu pai sempre botou medo, mas eu sempre tive um pouco de medo. Bom, vamos ver esse daqui. Considere as afirmações abaixo referentes a um líquido incompressível em repouso. Incompressível é que você não consegue pressionar ele, você não consegue reduzir o volume dele. Você vai manter exatamente o mesmo formato. Mesmo que você tente pressioná-lo, ele não vai contrair. Ele vai continuar com o mesmo volume. Se a superfície do líquido, cuja densidade é ρ, está submetida a uma pressão PA, a pressão P no interior desse líquido, a uma profundidade H, é dada por P igual a PA mais ρGH. Bom, esse aqui é o teorema de Stevens, né? É nada mais do que o teorema de Stevens, onde G é a aceleração da gravidade local. Bom, isso aqui está correto. Isso aqui não tem o que falar. Isso realmente acontece. Você tem lá um líquido, né? Está num recipiente, e aqui sobre a superfície está exercendo uma determinada pressão. Pode ser a pressão atmosférica, ou pode ser a pressão de um outro líquido que está sobre esse líquido, né? É lógico que quando eu falei de outro líquido aqui em cima, tem que ser líquidos immiscíveis, né? Para você ter como se fossem dois corpos separados, né? Totalmente separados, um pressionando o outro. E aí, se você pegar um ponto aqui embaixo, né,
profundidade H da superfície, pela lei de Stevens, né? A pressão desse ponto mais baixo é igual à pressão da coluna de fluido mais a pressão sobre essa coluna de fluido que ele chamou de pé. Está corretinho. Sim. A pressão aplicada em um ponto do líquido confinado a um recipiente transmite-se integralmente a todos os pontos do líquido. Sim, é verdade. Isso que ele acabou de falar aqui, né, é a lei de Pascal. É exatamente a lei de Pascal. Qualquer variação de pressão que você produzir num determinado ponto aqui do líquido, essa variação de pressão vai ser igual em qualquer ponto aqui que esteja na mesma altura ou profundidade desse líquido. Você vai ter meio que uma transmissão aqui das pressões, né, das colisões entre as moléculas aqui do líquido. Mas ele fala, porque eu tive uma dúvida, ele fala que... Porque Tá, quando eu mas penso em... todos, né? Ele falou todos. Aí não, né? Aí não. É isso, porque é o É. seguinte, eu coloquei falso, Hum, mas na explicação que ele dá, ah. é que, aliás, nem vou olhar a explicação, porque ele diz que é princípio de Pascal, só isso. Isso, é princípio de Pascal mesmo, é isso mesmo. Tipo assim, ele deveria colocar uma explicação, princípio de Pascal que justifica isso, mas eles dão assim. Mas assim, ok, essa é a minha dúvida, porque a pressão, existe a pressão atmosférica que você soma com a pressão do líquido, A pressão da coluna, na na altura do. coluna. Só que assim, qualquer ponto, mas ele não fala em qualquer altura, assim, tipo assim, eu tenho um ponto, tudo bem, na mesma altura, ok, é verdade, mas e se Aí, eu tiver um se você ponto... pegar uma outra altura, por exemplo, você pegar, por exemplo, esse ponto aqui, todos os pontos que tiver a mesma altura aqui vão ter a mesma variação de pressão que eu provocar num deles. É isso, mas se esse ponto vermelho for comparado ao ponto verde, Não, aí não, né? é isso, porque quando ele se refere à pressão aplicada em um ponto do líquido, confinado a um recipiente, transmite-se integralmente a todos os pontos do líquido. Quando ele fala confinado a um recipiente, quer dizer dentro, então, mas ele não Isso. fala que é na mesma altura. Essa Não, foi a minha dificuldade. ele não fala que é na mesma altura, exatamente. Mas isso é o que o princípio de Pascal fala que tem que estar na mesma altura, entendeu? Ah, tá. Sim, ok. Então, Mas ele fala líquido incompreensível em repouso. sim, você tem que estar Então, sob essa então, condição. então deve ser verdadeiro mesmo, porque quando ele fala isso, já torna essa alternativa verdadeira, porque se ele não se move, se mexe, mas ele fica parado e qualquer ponto que ele caia e ficar na mesma altura, tá submetido à mesma pressão, então deve ser verdadeiro. É por conta disso que torna essa afirmativa verdadeira, porque está em repouso? É isso? Ou eu tô Não, errado? não é. Isso é uma das condições. E a alta condição é que esteja na mesma altura também, mas que ele não colocou aqui, né? Por isso que ficou meio. Eu achei que estava falso, entendeu? É ambíguo. Integralmente todos os pontos quando ele fala desse jeito, ele pode estar falando que esse vermelho em relação a esse verde também vai ter a mesma variação de pressão. Não, aí tá errado. Todos que estão na mesma altura, entendeu? E a gente pode Entendi. até pegar aqui no Google uma, uma explicação aqui a respeito. Vamos ver. Princípio de Pascal. Qual é o princípio de Pascal? A pressão aplicada sobre um fluido em equilíbrio estático, que é aquela coisa do líquido em repouso, né?
é distribuída igualmente e sem perdas para todas as suas partes, inclusive para as paredes do recipiente em que está contida. Também aqui não tá 100% completo. Você vê que é difícil pegar um lugar legal que está escrito o negócio. Vamos ver a Wikipedia, às vezes tá mais preciso o negócio. Vamos ver. O princípio elaborado pelo físico e matemático francês Blaise Pascal, que estabelece que a pressão aplicada num ponto de um fluido em repouso transmite integralmente todos os pontos do fluido. Ó, tá vendo aqui, ó? Mesma variação de altura, tá vendo? O princípio de Cadê? Pascal pode ser... Ah, você não tá vendo. Peraí. Deixa eu mudar aqui o compartilhamento. Compartilhamento. Desktop. Ó, ele falou exatamente, ele pegou a mesma definição que está aqui no Google, tá vendo? Estabelece a pressão aplicada num ponto e um fluido em repouso transmite integralmente a todos os pontos do fluido. É exatamente o que está lá na afirmação. Só que aqui, olha aqui, ó. Mesma variação de pressão para a mesma variação de altura, tá vendo? Entendi. No enunciado, não está preciso essa parte aí da altura, mas só vale para pontos que estão na mesma altura, tá? Tanto é que quando a gente faz aquele exercício lá do tubo em U, né? Que a gente pega pressões na mesmo nível, né? A gente iguala as pressões por conta do princípio de Pascal, porque estão na mesma altura, entendeu? Então tem que tomar cuidado. Aqui no enunciado realmente não fala que deve estar na mesma altura, mas depois você olha aqui para a fórmula, né? Aí você vê que depende da altura. Aqui, ó, o tubinho 1, né? Então você pega aqui, né? Sei lá, um ponto aqui e outro aqui na mesma altura, eles vão ter a mesma pressão. Se eu produzir uma variação de pressão aqui, eu vou ter a mesma variação de pressão aqui. Agora, a variação de pressão que eu produzir aqui não vai ser a mesma num ponto de altura diferente, vai ser diferente. Então, tem que tomar cuidado com isso daí, porque depende da altura, né? Quando eu falo qualquer ponto, né? É qualquer ponto que esteja a mesma altura. Entendi. O ruim, às vezes, de a gente saber bem a teoria é que aí a gente lê tudo a ferro e fogo, né? Literalmente, e aí surgem essas dúvidas, né? Eu coloquei falso por conta disso. Quando ele falou todos os... Opa, eu falei, todos não, né? Todos que estão na mesma altura, né? Sim, eles deram Ctrl+C, Ctrl+V na Wikipédia, né? Mas É... nem tudo da Wikipédia é correto, né? Mas, mas assim, até que é confiável, em grande parte, Sim, sim, porque... sim, sim. A maior parte é confiável. Dá para confiar. Eu não sei se esse enunciado do jeito que está lá no Wikipedia também é, é a própria afirmação que o Pascal fez traduzida também. Não sei, às vezes pode ser a própria tradução do que ele fez, né? Ele pode ter sido simplista também no enunciado dele, querendo dizer alguma coisa mais profunda também, né? Então, às vezes a gente está metendo pau no Wikipedia, mas às vezes, geralmente essas afirmações assim, né, são Não, sim, afirmações literais do próprio cientista que eles traduziram só. Bom, vamos ver a verdade. terceira aqui. O módulo do empuxo sobre um objeto. Mas você chegou a colocar falso também? Nessa 2 aqui. Sim, coloquei falso. Por conta dessa minha argumentação? Sim, Tá. Ah, então tudo bem. porque eu falei que ah, por conta de todos os pontos. Aí eu pensei, putz, tá, mas ok, mas qualquer ponto do recipiente, é isso que eu fiquei na dúvida, eu coloquei falso. Entendi. Tá, então Porque sua dúvida foi existe a pertinente. variação de altura, mas se fosse variação de pressão, até entenderia, entendeu? Uhum. Que aí. Mas a 3, vamos ver. O módulo do empuxo sobre um objeto mergulhado no líquido é igual ao módulo
do peso do volume de líquido deslocado. Então, né? Isso é verdade se o objeto estiver parado, né? O módulo do empuxo sobre um objeto mergulhado no líquido, está dando a definição de empuxo aqui, né? É igual ao módulo do peso do volume de líquido deslocado. É a definição de empuxo isso. Nada mais é do que a definição de empuxo. Módulo do peso do volume do líquido deslocado. Essa é a definição do empuxo. Bom, ele está definindo empuxo aqui, né? Na verdade, ele não está falando se o objeto está parado ou não. Ele está definindo o módulo do empuxo. Isso é verdade que ele falou. O módulo do empuxo ele é igual ao módulo do peso de volume de líquido deslocado. Se o corpo estiver lá se deslocando totalmente imerso no líquido, o empuxo vai ser o mesmo, ele não vai variar. O empuxo ele vai ser a dVg, é o peso da quantidade de líquido deslocado pelo corpo. Então, se o corpo estiver parcialmente imerso, vai deslocar uma quantidade de líquido menor. Então, aí o empuxo vai ser menor. Mas a definição do módulo de empuxo é essa. É igual ao o módulo do peso do volume de líquido deslocado pelo corpo. Está correto. É a definição de empuxo. Não seria aí, né? O problema foi mais a afirmação 2 mesmo. Sim, sim. Tá bom. Assinale a alternativa que preenche corretamente as lacunas no fim do enunciado que segue, na ordem que aparece. Um elétron atravessa com velocidade constante de módulo V uma região do espaço onde existem campos elétrico e magnético uniformes e perpendiculares entre si. Na figura abaixo estão representados o campo magnético de módulo B e a velocidade do elétron, mas o campo elétrico não está representado. Desconsiderando-se qualquer outra interação, é correto afirmar que o campo elétrico, aí tem que ver aí, né? Qual que tem que ser a direção do campo elétrico para o elétron que penetrou nessa região aí ter velocidade constante. Bom, a gente já eu falei lá na primeira questão, né? Se o corpo tem velocidade constante, implica em aceleração nula. Aceleração nula implica em força resultante nula. Porque pela segunda lei de Newton, força resultante é massa vezes aceleração. Se a aceleração é zero, a força resultante é zero. Mas força resultante zero não significa necessariamente que não há forças aplicadas sobre o corpo. Pode ter um conjunto de forças que vão se anular. Que é o caso aqui. Esse é o chamado equilíbrio dinâmico, né? A velocidade é constante e diferente de zero. Você vai ter um equilíbrio dinâmico. Bom, o campo magnético ele já deu a direção. Aí a gente vai ter que ver aqui qual que é a direção do campo para a força resultante ser nula, né? Só que a gente precisa saber ainda agora o sentido da força magnética primeiro, para a gente saber qual que vai ter que ser o sentido da força elétrica, para depois saber qual que é o sentido do campo elétrico. Pelo campo magnético, se a gente usar a segunda regra da mão direita, a gente consegue descobrir qual que é a direção e sentido da força magnética. Então vamos lá, ó. Pegando aqui minha caneta, o polegar é a velocidade, né? Lembrando. E agora tá difícil aqui, né? Eu fiquei na hora da prova, eu fiquei assim. O campo tá para baixo. E o polegar tem que estar para a direita, né? O sentido da velocidade. Polegar, velocidade. Isso. E os outros dedos é o campo. E a força é perpendicular ao plano da mão. Mas como a carga é negativa, lembra? Quando a carga é negativa, a força sai do dorso da mão e não da palma. Então, a força está indo de encontro ao seu rosto. Ela sai da tela de encontro ao seu rosto. Então, é uma boa... Ela sai do dorso?
Sai do dorso quando a carga é negativa. Tá. Que no caso é um elétron, né? Então a carga é negativa. Então, a força magnética, ela está saindo do plano aqui da tela do computador, do plano do papel. Pela segunda regra da mão direita. Bom, então a força elétrica tem que estar, para a resultante ser zero, a força elétrica tem que estar penetrando a tela, né? A força elétrica. Tem que estar penetrando na mesma direção. Com o sentido da Entendi. força elétrica, eu consigo saber qual é o sentido também do campo elétrico agora. Como a carga é negativa, o campo elétrico ele vai ter o sentido contrário ao da força elétrica. Então, o campo elétrico ele vai estar saindo também. Sentido contrário? Uhum. Quando a carga é Hum. negativa, o campo elétrico tem o sentido contrário da força elétrica. Os dois não têm o mesmo sentido quando a carga for positiva. Ah, verdade. Esqueci dessa propriedade. É. Que é, mas se for entre duas, tanto se for em comparação, por exemplo, a uma carga de prova, criadora e de prova. Então, aqui é sempre raciocinando em relação à carga de prova, tá? Que no caso é Ah, essa tá. carguinha aí, que é sempre raciocinando em relação à carga de prova. Beleza. Então, o que ocorre aqui? Ah, ele quer saber o módulo, né? Do campo elétrico aqui. A gente tem que calcular o módulo do campo elétrico. Tá bom. Como que a gente vai calcular? Bom, eu sei que se a resultante é zero, a força elétrica menos a força magnética é igual a zero. A força elétrica é igual a força magnética. Força elétrica, a gente sabe a fórmula geral da força elétrica é carga vezes campo elétrico, que é igual à força magnética, que a fórmula é QVB seno de θ. Bom, os Qs aqui cancelam. Então vai ficar I igual a VB. Θ é o ângulo entre B e V, que no caso aqui é 90 graus. 130. É um, verdade. Então, I igual a V vezes B. Então É é a porque é o seguinte, alternativa eu B de tenho bola. duas cargas. Aí eu tenho uma carga de prova e a carga criadora. Isso, eu vou desenhar aqui. Tem aqui a carga negativa, que é o nosso elétron, que é a carga de prova, e tem a carga geradora fixa, Qzão. Tá, Aí você vai ter aqui uma força de atração entre eles, certo? sim. Só que como a carga é positiva, o campo elétrico gerado por ela é um campo de afastamento. Ah, sim, Tá aqui a verdade. explicação do porquê da regrinha, entendeu? Agora, Hum, se a carga de prova fosse positiva também, você vai ter uma repulsão entre as duas. E o campo continua sendo de afastamento, o campo criado pela carga de prova, pela carga fixa, quer dizer. Exão. Aí, tá vendo? Mesmo sentido. ah, sim, verdade, verdade. Então, aqui é o seguinte, né? Você tem que raciocinar da seguinte maneira. O campo elétrico que você está analisando é o campo elétrico produzido pela carga fixa geradora, né? E a força é a força trocada entre a carga de prova e a carga fixa geradora. Aí a regrinha veio dessa explicação aqui, né? Por conta de, quando as cargas têm sinal contrário, a fixa e a de prova têm sinais contrários, vai ter uma força de atração, e o campo elétrico vai ter o sentido do campo elétrico produzido pela carga geradora, entendeu? Então, por isso que pode ter essa alternância de sentidos entre força e campo elétrico. Essa é... Professor, um minuto. Tudo bem.
Tava tendo um barulhinho chato. Eu não tava ouvindo, não. O bom que dos fones é que eles filtram bem os ruídos externos. É porque eu tô usando o meu computador, mas ele não tem hardware para Bluetooth. Eu tenho que comprar um equipamento externo. Ah, tá. Aqui é desktop, né? Por isso. É. Tem uns adaptadores que você coloca na USB que faz esse papel. Tá. Então era isso, né? Tem que emergir do plano da tela, né? Por conta da segunda regra da mão direita. E o sentido da força elétrica vai ter que ser o sentido contrário da força para ter o equilíbrio. Vai ter que ser o sentido contrário da força magnética para ter o equilíbrio, né? E a carga se mover com velocidade constante. E o campo elétrico, no caso aqui, vai ter o sentido contrário da força elétrica por conta da carga de prova ser negativa. Qual onde que você Entendi. tinha travado aqui? Foi nisso. Do sentido do campo em relação à força elétrica. Exatamente. Então, o restante você tinha conseguido coincidir com o que eu tinha feito aqui. Força magnética para fora, força elétrica para dentro, isso aí bateu. Uhum. Tá, legal. Só que foi isso. Tá. Então, aqui é a explicação, né, do sentido do campo elétrico da carga fixa sobre a carga de prova. Depois, quando eu refazer, eu vejo se tá certo. Aliás, desculpa. Depois, quando eu refazer, aí eu vejo. Tá? Sim. Beleza. Próximo aqui. Um feixe de luz monocromática de comprimento de onda igual a 600 nanômetros propagando-se no ar incide sobre um bloco de vidro. Uma questão de ótica. Hum, yes. O círculo Sabia. de refração é 1,5. Ah, por isso que eu errei na 21. O comprimento de onda da frequência do feixe que se propaga dentro do vidro são, respectivamente, tá. Então, o comprimento de onda e a frequência do negócio que se propaga dentro do vidro. Do raio de luz, né? Que vai se propagar dentro do vidro. Então, você tem que a linha imaginária normal. Vou colocar em branco. Ou melhor, colocar em outra cor aqui, sei lá. E aí, ele está no ar e vai para o vidro que tem índice de refração maior. Então, quando a luz passa de um meio com índice de refração menor para um meio com índice de refração maior, o raio refratado ele vai desviar ficando mais próximo da normal. Então, do menos refringente para o mais refringente, mais próximo da normal eu ficarei.
Porém, não é isso que está em questão aqui. Mas eu estou falando porque isso aqui é útil nas questões de reflexão total, né? Quando é mais refringente, Quando vai aí a luz vai do menos pro mais, aí o raio fica mais próximo da normal. Do mais para o menos refringente, aí, né, que é o caminho contrário aqui, né? Aí o raio fica menos próximo da normal. Você vê que o princípio da reversibilidade continua se aplicando mesmo na refração. Interessante isso. Aqui é o ângulo de refração. Mas o que ele está querendo é a frequência e o comprimento de onda do raio refratado. você Ele vê que não... nunca cai assim na URGS, questão de, por exemplo, uma óptica mais aprofundada, tipo de óptico plano, ou... É, essa questão de óbito plano, ó, faz tempo que não cai isso aí em todos os vestibulares aí, mesmo aqui na FUVEST, que eu estou mais acostumado, não, difícil cair, faz muito tempo. São questões que tem nos livros de física da minha época, ainda que já era antiga já. De óbito plano é uma coisa que não cai, olha, faz muito, faz, sei lá, uns 20 e poucos anos, assim, ou mais. É É porque uma... um professor de física, que ele, quando eu estudava no meu terceiro ano, Uhum. ele seguia todos o protocolo da matriz, só que às vezes tinha alguns assuntos que era muito raro de cair, que nem meu professor de matemática. É, quando você está no colégio, a obrigação é dar tudo, né? Não é dar só o conteúdo do vestibular, né? Exatamente. Mas no vestibular em si é difícil cair isso, muito difícil. Ah, mas, por exemplo, na faculdade, aí pode, né? Ah, sim, mas mesmo na faculdade, sei lá, eu não sei se for fazer física, se especializar em ótica, aí pode ser que eles se aprofundem nisso. E também mesmo na faculdade, assim, é o que a gente vê coisas mais aprofundadas de ótica, né? A gente vê ótica física, né? Que você vê lá a polarização da luz, né? Interferência da luz, a gente vê umas coisas mais profundas, né? Do que isso. Isso é uma coisa meio, sei lá, os caras não dão muita importância, que é um negócio meio básico, sabe? Então, por isso que não é muito cobrado, eles nem se aprofundam muito nisso, porque é um negócio meio básico. Bom, a gente vai ter que usar aqui a fórmula do índice de refração absoluto. Lei de Snell não vai rolar por conta que eu não tenho nem o ângulo de incidência nem o ângulo de refração. Ele não me deu nenhuma coisa nem outra. Então, eu vou usar a fórmula do índice de refração absoluto. Do caso do vidro, porque ele quer a frequência e o comprimento de onda do vidro. Eu esqueci de calcular que a velocidade do vidro é diferente, né, do ar. É Foi isso que eu diferente. errei. Por isso que tem o desvio, né? Tem a mudança aqui, né? De velocidade. Então, aqui vai ficar... Você vai achar o V no vidro, né? A velocidade no vidro vai dar 2 vezes 10 oitavos. Mas o que ele quer é o comprimento de onda e a frequência. Aí você vai falar, ferrou, você tem a velocidade. Beleza, tem aquela fórmula de que a velocidade de propagação de uma onda é igual ao comprimento de onda vezes a frequência. Mas é isso que eu preciso achar, né? Não tem nenhuma coisa nem outra, né? Como que vai fazer isso aqui, né? Como será que a gente vai fazer? Bom, a gente vai ter que achar a frequência da luz que está chegando no vidro, que está no ar. Porque a frequência, tanto no ar quanto no vidro, é a mesma. Isso aqui eles estão cobrando um conceito assim, importante, que às vezes eles pedem isso. É uma coisa que passa bem sutil pelos alunos. A frequência de uma onda, seja ela onda eletromagnética ou onda mecânica, ela vai depender sempre da fonte geradora da onda. É ela que determina a frequência da onda. Se você fizer a luz passar de um meio para outro, ou passar por 10 meios físicos diferentes, a frequência dela continua exatamente a mesma. O que muda é o comprimento de onda e, consequentemente, a velocidade dela. Agora, a frequência dela só vai mudar se a frequência da fonte geradora mudar a frequência das ondas que vão ser geradas. Por exemplo, a onda luminosa, o raio de luz que vem até a gente, do Sol. Quem determina a frequência são as reações lá de fusão e fissão nuclear que tem lá dos átomos de hidrogênio que tem lá no núcleo do Sol. Se a frequência lá de reações de fissão nuclear lá mudar, aí a frequência da luz
emitida para cá vai mudar também. Ou se você, sei lá, se tiver uma superfície de água, lá você tem uma caneta e ficar batendo lá na superfície da água. Se você ficar batendo a caneta lá, você vai, dependendo de como você bate mais rápido, você vai gerar ondas circulares com uma frequência maior. Se você bate mais devagar, você vai gerar ondas circulares com frequência menor. Então, a frequência de uma onda depende da fonte geradora e não do meio por onde a onda está se propagando. Então, o que eu vou fazer? Como a frequência é constante, ela depende da fonte geradora, então a frequência da onda aqui no ar, ó, é a mesma do que aqui no vidro. Então, eu vou achar a frequência pelo ar. Achando a frequência pelo ar, aí eu venho aqui, com a velocidade que eu já achei do vidro, eu acho qual que é o comprimento de onda dessa onda no vidro. Então, eu vou usar a mesma fórmula de novo, só que agora pro ar. Mas De onda não aqui, ó. precisa, né? Não, precisa que ele dê o comprimento de onda no ar, né? A luz nos grátis, propaganda Ah, sim, sim, no verdade. ar. Então, não vai ser igual. Verdade. Então, aqui vai ficar N do ar é 1. Aqui vai ficar 3 vezes 10 oitava. É verdade. Mas, tipo, Aí aqui o V no. é o lambda F aqui, né? Só que é o Ah, lambda do ar. verdade. Uhum. Então, o lambda do ar, ele deu 600 nano. Eu vou escrever como 6 vezes 10 a menos 7 vezes a frequência que eu quero determinar. Então, a frequência vai dar 3 vezes 10 oitava dividida por 6 vezes 10 a menos 7. Bom, isso aqui vai dar 0,5, 5, 10 a menos 1, vai ficar 5, 10 a sétima, 5, 10 a 14. Hertz. Que é a mesma frequência que quando a luz passa por vídeo, vai ser a mesma. Bom, e aí aqui eu acho o comprimento de onda no vidro. Uma vez que eu tenho a frequência no ar, que vai ser a mesma no vidro, eu já determinei a velocidade no vidro pela fórmula do índice de refração absoluto. Então, a velocidade da onda no vidro é 2 vezes 10 oitavo. Aqui eu errei. F. 10 a 14. Vou até colocar aqui a observação. Frequência no ar é igual à frequência do vidro. Frequência depende da fonte geradora. E não do meio. Bom, aí fazendo a conta aqui, vai dar 0,4, 4, 10 a sétima. Aí vai dar 4, 10 a menos 7. Aí deve dar a resposta em nano, né? Que aí dá 400 nano. Então, esse é 400 nano e 5, 10 a 14, que dá a alternativa A. Deu para entender? Deu. Não é uma questão difícil, mas tem esse detalhezinho que eles quiseram cobrar, né? Que a frequência é a mesma quando a onda passa de um meio para o outro. O que muda é a velocidade e o comprimento de onda. É um detalhe. Eles gostam de cobrar detalhes nas provas deles. É um detalhe, mas é um detalhe importante, eu considero. A 22 eu tive dificuldade. Que eu não consegui fazer.
cerca de 60 fótons deve atingir a córnea para que o olho humano perceba um flash de luz. Tá. E aproximadamente metade deles são absorvidos ou refletidos pelo meio ocular. São absorvidos ou refletidos, tá? Em média, apenas 5 dos fótons restantes são realmente absorvidos pelos fotorreceptores. Em média, apenas 5 dos fótons restantes são realmente absorvidos pelos fotorreceptores, que são os bastonetes na retina, sendo os responsáveis pela percepção luminosa. Então, vamos lá. Você vai ter um total de 60 fótons para você perceber o flash. O flash vai ter que ter essa quantidade de fótons. E aí, metade vai ser absorvida, outra metade refletida. Então, você vai ter 30 fótons absorvidos. 30 fótons refletidos. Tá. Aí, o que ocorre? Em média, apenas 5 dos fótons restantes são realmente absorvidos pelos bastonetes da retina. Então, desses 30, só 5 que vão ser absorvidos realmente. Aí eu não entendi muito bem o que ele quis dizer com esse realmente aqui, né? Sei lá, os outros 25, sei lá, se perde aí ao redor da retina, sei lá. Considere que a constante de Planck, com base nessas informações, é correto afirmar que, em média, a energia absorvida pelos fotorreceptores quando luz verde com comprimento de onda igual a 500 nanômetros atinge o olho humano é igual a, com base nessas informações, é correto afirmar que, em média, a energia absorvida pelos fotorreceptores quando luz verde com comprimento de onda igual a 500 nanômetros atinge o olho humano é igual a... Bom, você vai ter que calcular a energia desses 5 fótons aí, né? Que é o que está sendo absorvido pelos bastonetes da retina. Então, vai lá, E igual a HF. Essa fórmula é a energia de um fóton, né? Você vai achar. Você multiplicar isso por 5 para ter os dos 5 fótons. F seria a frequência, né? Frequência. Só que ele não deu a frequência, ele deu aqui o comprimento de onda, né? Então você vai usar a fórmula F igual a V sobre lambda. É a velocidade dividida pelo comprimento de onda. Então a velocidade de qualquer onda eletromagnética é 3 vezes 10 oitava no vácuo, no ar, né? Estou subentendendo que isso aqui está no ar, né? E o comprimento de onda, no caso aqui é da luz verde, ele deu 500 nanômetros. 5 vezes 10 dá menos 7. Aí você colocou vezes 10, quer dizer, vezes 18. 10 oitavos. Certo.
Bom, fazer uma conta aqui, vai dar 33. 33 vezes 3, 99. 99 dividido por 5. Dá 19,8. Tem que fazer aqui a regra de potenciação. Aqui vai dar 15. Com menos 34 dá menos 19. Aqui acho que é joules. Só É que a letra E. é a letra E. Então aqui vai dar 1,98. 10 menos 98 não, prof. Oi? 98 não. 1,98. Ah, é verdade. Onde tinha sido sua dúvida nessa questão? Então, foi na fórmula do HF, Ah, que eu pensei no HV, que era da velocidade. não. É que aquele V lá tortinho não é bem V, né? Eu esqueci o nome daquela letra grega lá. Parece um V, mas não é V. Eu não sei se é o V do alfabeto grego, não sei, mas não tem nada a ver com velocidade, aquele V de frequência, né? Eu não gosto muito, nos livros de ensino superior que ele usou aquela letra grega, Vzinho redondinho, né? Mas é a frequência, sempre a frequência. Aí por isso que eu acho que talvez vocês tenham usado só acho que 3 vezes 10 oitava direto, e aí é que deu o resultado, acho que divergente, né? E tinha essa questão dos 5 também, né? Tinha que usar os 5 também, porque foram 5 fótons. Essa fórmula do Planck é para calcular a energia de um único fóton apenas. Entendeu? Esse Entendi. é um detalhe importante também. É a energia de um único fóton. Quando os caras dão a Até a fórmula, questão. eles não são muito assim, enfáticos com relação a isso, né? É a energia de um único fóton apenas. Tem a questão 19 que eu mandei. Ah, sim. Vamos ver aqui de eletromagnetismo. A corda é composta de dois segmentos de densidade e massa bem distintas, certo? Um pulso é criado no segmento de menor densidade. Um pulso é criado no segmento de menor densidade. E se propaga em direção à junção entre os segmentos, conforme representa a figura abaixo. Assinale entre as alternativas aquela que melhor representa a corda quando o pulso refletido está passando pelo mesmo ponto X, indicado no diagrama acima. Aquela que melhor representa a corda quando o pulso refletido está passando pelo mesmo ponto X indicado no diagrama acima. Certo. De menor densidade e se propaga em direção à junção entre os segmentos. Massa bem distintas. Um pulso é criado no segmento de menor densidade. Tá. Então, de maior densidade é onde está aqui, né? Isso aqui é a maior densidade. E aqui é menor. É menor densidade por causa da espessura do fio? Da corda? É um dos motivos, né? Densidade é massa sobre volume, né? Um dos motivos é as dimensões geométricas, outro motivo é a massa também, né?
No caso que visualmente está parecendo que é por causa que é um pedaço mais é mais grosso que o outro, né? Tá, Mas, mas como o volume é maior, não deveria ser menor densidade? mas você tem mais massa também, né? Ah, verdade. Precisa ver quem que está maior, né? Se é a massa ou a velocidade. Provavelmente, se a densidade está maior, a massa está maior. Você teve um aumento de massa maior do que o aumento de volume. Então, no final das contas, você vai ter uma densidade um pouquinho maior. É... Tá. Ele quer o pulso refletido, né? E Como tem hum, diferentes densidades aí, isso aqui eu não me lembro muito bem. É o começo da teoria, isso daqui. É como se é fosse um fio isso. amarrado aqui, entendeu? É como se fosse um fio amarrado. E aí, quando está amarrado, eu acho que tem inversão de fase no pulso da onda. Seria, eu acho, qual a alternativa? C ou D? Ou E aqui também, né? Agora, a É diferença... porque, assim, pela teoria, se for do fio mais grosso, eles estariam em fase. Se a onda começasse a dar menos, dar mais fina, eles estariam em posição. Ou seja, A e B excluem. Aí E tudo bem. O que eu tive dificuldade foi em relação a, como ele demonstrou a amplitude e o, e o espaço entre o percorrido meio. o espaço percorrido pela onda que teve refração aí da corda mais fina para Isso. mais grossa. Eu entendi. Ou seja, a velocidade diferente. Tá, opa, agora você me ajudou. Agora você me ajudou. É o seguinte, como a onda passou para um meio mais denso, meios mais densos, a velocidade aumenta da onda, entendeu? Ah, pera, rapidinho. Se ele passa de um meio, assim, porque uma parte ele reflete, outra ele refrata. A É, parte que ele refrata, ele vai ter uma menor amplitude? Por quê? porque parte da energia você usou para refletir, né? E a Sim, outra parte para refratar. Então, parte da energia foi para refração e a outra, o restante foi para reflexão. Então, é isso. a energia foi repartida, entendeu? É isso, só que a amplitude do que foi refletido é maior do que foi refratado, É, entendeu? deixa eu ver aqui. Não, Tem relação a. tá menor, ó. Em relação ao que foi refletido aqui, ó, tá menor. Não há uma diferença absurda, mas sei lá, para mim tá menor. Não muito menor, É, mas tá tá. menor, é isso. Mas tem a ver com a propagação, se porque isso não tem nada a ver com a refração do meio de ser mais refringente, mas como o comprimento de onda são os mesmos Não, o comprimento de onda ou não? não vai ser o mesmo por conta que eu não sei aqui, né? Mas como tem densidades diferentes, os materiais, vai ter tipo uma espécie de uma refração aí. Se tem densidades diferentes, são materiais provavelmente diferentes. Então, a onda vai sofrer uma refração, entendeu? É, porque assim, no Então, gabarito, vai mudar o comprimento de ele, onda. Eu acho. ele fez o seguinte, ele fala o seguinte, na refração com cordas com diferente densidade, o pulso refletido, ou seja, que é a corda mais densa, na corda mais densa, Hum, retorna com inversão de fase e redução de amplitude. isso. O pulso refratado na corda mais densa reduz sua velocidade. Mas por quê? Reduz a sua velocidade. Por quê? É, então, né? Pela lógica aí, como a corda é mais densa,
quanto mais denso o material, uma onda mecânica se propaga mais rapidamente, né? É aí que está a contradição, né? E ele fala que se Porque propaga eu mais acho, lentamente. porque é o seguinte, ele falou, ele comeu bola na explicação, porque ele falou o seguinte, ó, corda mais densa, o pulso refletido na corda mais densa e o pulso refratado na corda mais densa. Aí eu fiquei, pera, tá, mas qual é a corda que é mais densa e a outra que é menos densa? Se complicou aí na explicação, ele se confundiu aí. A É, corda menos densa está sofrendo a reflexão, e a corda mais densa que está sofrendo a refração, né? E a corda que está sofrendo a refração, ela é mais densa. Meios mais densos, em geral, vão ter. O que vai acontecer? A velocidade da onda vai ser menor naquele meio. Então, se for calcular o índice de refração, vai ser maior do que o índice de refração de um meio menos denso. Então, aqui a gente viu, né? Aqui é o mais denso, aqui é o menos denso. Então, o mais denso, a velocidade de propagação da onda, se for. Ah, tá. Agora o meu erro, eu já descobri meu erro. Aquilo que eu falei, né? Que eu acabei de falar agora, quando o meio é mais denso, a velocidade da onda é menor. Isso é quando é onda eletromagnética. Quando é onda mecânica, que é o caso aqui, que é a onda que está se propagando numa corda, quando vai para um meio mais denso, a velocidade da onda aumenta, o meio mais denso. A velocidade da onda aumenta. E ele fala que o que ele fala aí, que diminui no meio mais denso? ele fala que no refratado reduz a velocidade. O refratado reduz a velocidade. Aí eu não concordo, porque a corda mais densa, a onda se propaga com maior velocidade em meios mais densos. A onda mecânica, onda mecânica. Se for onda eletromagnética, é ao contrário. Em meios mais densos, a velocidade da onda eletromagnética é menor. Na onda mecânica, não, é o contrário. Tanto é que no vácuo a gente não consegue um ouvir o outro. Por quê? Porque você não tem meio físico para propagar as perturbações da onda através das moléculas gasosas do ar. Quanto mais denso é o meio, mais rápido se propaga a onda. Mecânica, a onda mecânica. Não sei, também tá estranho. Que resposta que ele colocou aqui? Ele colocou a E? Eu acho que Ele colocou a letra E. porque aqui tá mais lento mesmo. Para mim seria C. Para mim seria C. A letra E. Aqui realmente tá mais lento. Porque a onda, ela se propagou para um meio mais denso, né? Bom, tem o seguinte também, né? Parte da energia se dividiu também, né? Uma parte foi para reflexão e o que restou foi para refração, né? Mas isso explica a amplitude menor, né? Isso é mais para explicar a amplitude. Agora, a velocidade, ela depende do meio e depende do comprimento de onda, né? Na verdade, o comprimento de onda e a velocidade vão depender do meio, da densidade do meio. Meios mais densos, ondas mecânicas se propagam muito mais rapidamente. Agora, se for ondas eletromagnéticas, aí é o contrário. Meio mais denso, a velocidade das ondas eletromagnéticas é menor. Eu acho que ele comeu bola aí, se enganou, aí se enganou. Você pode procurar aí na teoria dos livros ou na internet mesmo, a velocidade de propagação de ondas mecânicas em meios mais densos, você vai ver que a velocidade é maior. Podemos até dar uma pesquisada aqui. Entendi. Deixa eu botar Tá. É, eu velocidade. vou enviar mais duas questões Tá. que eu fiquei. Ondas. Deixa eu só ligar aqui ou não. Isso aqui. Opa. Obrigado. Essa deu para resolver, mas eu queria que você
Uhum. Então, sei lá, cara, essa daqui eu acho que ele confundiu, viu? Para mim é C, com certeza. Meios mais densos, ondas mecânicas propagam mais rapidamente. Você pode depois confirmar aí nos livros que